um grande prazer estar aqui neste evento e falando de algo que para nós é muito caro, muito importante no nosso grupo de pesquisa, que nós temos tentado trabalhar há alguns anos, que é a questão relacionada ao risco cardiovascular e como a gente pode reduzir danos relacionados a essas doenças que hoje representam a principal causa de morte no mundo, né? Então, quando a gente pensa em prevenir, né, ou em tratar essas doenças, isso tem um impacto muito importante em qualidade de vida para esses pacientes, né? E hoje a gente diz na área da cardiologia que a gente não quer só que os pacientes vivam mais, mas a gente quer que os pacientes vivam melhor também. Então, eu agradeço muito a professora Ingrid e a comissão organizadora por essa oportunidade, para a gente trazer um pouco da nossa visão global em termos de risco associado ao consumo de açúcares e também trazer algumas das nossas pesquisas mais recentes relacionadas a essa temática. Então, me coube aqui falar sobre o impacto do consumo de açúcares no risco cardiometabólico e eu começaria emendando um pouco aqui a fala da professora Ana, né? E com isso eu mostro para vocês como nós temos vivido, né, esta condição de sobrepeso e obesidade na comunidade de uma forma geral. Os Estados Unidos têm dados muito melhor coletados do que o Brasil com relação à prevalência de obesidade em população adulta, mas observem que a gente tem um grande incremento a partir da década de 70, né? Isto vai tornando esses mapas americanos cada vez mais avermelhados e com isso observem que as prevalências de obesidade na população adulta vão aumentando de forma alarmante, né? A professora Ana terminou a palestra dela comentando, né, que no Brasil a gente tem um consumo bem menor de alimentos ultraprocessados do que em outros países desenvolvidos. Isto é uma realidade, mas se vocês observarem, de fato isso casa com a informação de que o Brasil vem vindo praticamente 1, 2 décadas atrás dos Estados Unidos, mas exatamente com a mesma tendência de aumento de sobrepeso e obesidade na população. Nós estamos, graças à nossa condição, um pouco atrasados, né? E se Deus quiser, continuemos desta forma e talvez nós tenhamos aí mais tempo para agir nesse sentido, mas nós estamos exatamente com as mesmas tendências dos Estados Unidos e as mesmas tendências mundiais. Então, se vocês olharem aqui em termos de Estados Unidos, que tem esse segmento muito melhor em termos de prevalência de obesidade, né? Nós tivemos um grande período de expansão nos Estados Unidos, ali entre 1991 e 2000, né? E é passada a barreira desde estados americanos que não tinham ainda nenhum dado coletado com relação a sobrepeso e obesidade, para percentuais nos Estados Unidos em torno de 20% já de população adulta com prevalência de obesidade. Vamos um pouco adiante e entre 2001 e 2010, nós chegamos ao salto sistêmico de obesidade nos Estados Unidos, ao grande alerta mundial de que algo estava errado, algo estava acontecendo, o mapa avermelhou repentinamente, né, nos Estados Unidos, e seguindo dos anos 2012 a 2018, surge a nova e duradoura realidade americana, no qual a prevalência de obesidade se torna algo epidêmico em termos dos Estados Unidos. Hoje nós temos uma visão de 2019 a 2024 em termos dos Estados Unidos de uma nação em um vermelho profundo, que a gente diz, ou seja, mais de 30% a 35%, 40% da população americana com prevalência de obesidade, e isso vem relacionado, entre outras coisas, ao consumo de uma alimentação inadequada, uma redução dos níveis de atividade física, um estresse excessivo nessa população. Esse efeito global, como eu disse aos senhores, não é um efeito só americano, né? O Brasil vem vindo com um efeito um pouco mais retardado, mas existe um reflexo da nossa população brasileira bastante claramente documentado nas nossas pesquisas. E se nós olharmos as nossas pesquisas desde a década de 70 até os anos de 2010, mais ou menos, que são onde a gente tem dados muito bem coletados, observem que tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino,
existe claramente um aumento da prevalência. Embaixo vocês têm sempre obesidade e em cima nós temos o sobrepeso. Então, isso está presente em homens e mulheres e existe uma clara tendência, como a gente viu nos Estados Unidos, de aumento dessa prevalência de sobrepeso e obesidade na população. Isso em adultos, isto também em adolescentes, isso é algo que nos preocupa demais, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes, também com um incremento muito claro nas tendências de obesidade e de sobrepeso, e também presente nas nossas crianças. Se nós olharmos os dados da década de 70 para os nossos dados mais atuais, né, há um aumento aí bastante marcante também de sobrepeso e obesidade em crianças. Então, nós temos uma epidemia no Brasil que não respeitou faixa etária, não poupou faixa etária, e por isso uma preocupação bastante grande, não só de que nós possamos manejar esse risco no indivíduo com mais idade, no indivíduo adulto, mas também, como muito bem disse a professora Ana, que nós possamos educar, que nós possamos mudar essa trajetória. Nós tínhamos um programa que chamava SBC Vai à Escola, Sociedade Brasileira de Cardiologia Vai à Escola, e eu era responsável pela parte da atividade física. No ano de 2019, antes da pandemia da Covid, nós percorremos muitos locais pelo Brasil, principalmente em São Paulo. Fomos às 19 regionais do estado de São Paulo e atingimos mais de 70 mil crianças, passando informações de como se poderia ter promoção de saúde. Não é doença, mas é a promoção da saúde, que é algo muito importante. Como que eu vou ensinar esta criança que muitas vezes vai levar o pai, né, o tio, a modificar o seu hábito, por exemplo, ou chamar a atenção do pai no supermercado com relação ao próprio rótulo, né? A gente via as crianças, o retorno dos pais, dizendo que as crianças chegavam na caixa do supermercado e tinha aqueles produtos bem na entradinha da caixa, com todos aqueles produtos ruins ali para pegar, né? E que ele tinha aprendido na escola, que tinha que olhar o rótulo dali, que aquilo ali não eram coisas boas, que as coisas ruins ficavam nas prateleiras mais de baixo, justamente, ou mais ao nível dos olhos, para elas pegarem, que elas queriam ir para o parque, que elas queriam caminhar, que o professor disse para elas que isso era importante. Então, essas são atitudes que realmente podem mudar. E se a gente pensar em nós como adultos aqui nessa sala, a gente sabe que é muito mais fácil a gente modular, ensinar uma criança do que a gente modificar o nosso estilo de vida como adultos. Nós somos turrões, né? Nós temos as nossas explicações, nós não temos tempo, nós não podemos, nós não temos como emprego. A criança, ela é modulável e muitas vezes a intenção desse programa nosso era fazer com que a criança fosse um modulador dentro da sua casa. Ou seja, ela promovesse, ela trouxesse e questionasse, ajudasse os pais a pensar na saúde. Eu costumava sempre dizer, quando a gente saía de madrugada para ir para as diferentes regionais de São Paulo, que era muito importante a gente entender que a gente trabalha porque a gente quer dar a melhor viagem, o melhor tênis, a melhor oportunidade para o nosso filho, para o nosso sobrinho. Mas a melhor oportunidade que a gente pode dar para ele é saúde a longo prazo. Esse é o maior legado que eu posso deixar. E, de certa forma, isso está sendo desvirtuado, né? O tempo que eu tenho que ter para que eu saia com o meu filho, que eu passeie com o cachorro, que eu ande de bicicleta, isso não tem um custo maior. Para que a gente cozinhe, né? em comunidade, cozinhe todo mundo junto em casa, todo mundo prepara. Quando a gente está, provavelmente a Liz vai falar sobre isso, né? Quando a gente está todo mundo junto ali em casa, quando a gente vê uma mesa posta em casa, todo mundo conversando, a gente vê comida na mesa. Quando a gente vê as pessoas no sofá, a gente vê coisas que não são efetivamente comidas feitas via de regra. Então, retomar um pouco esses valores é algo muito importante e algo que a gente estava tentando e continua tentando fazer com que as crianças que estão na escola, que ali é o ambiente de todo dia, né? Que isso seja reforçado e que a gente gere uma geração que saiba buscar algo mais
saudável para a sua vida, né? Algo que possa, inclusive, modificar os próprios pais. Então, nós estamos, infelizmente, vivendo essa epidemia de obesidade, com algum retardo em relação aos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, eu também fico muito feliz em ver a fala da professora Ana e as lutas que nós temos travado em termos de Anvisa, de governo, para modificar, mas nós sabemos que muitas vezes nós somos mais lentos em termos de resposta, né, adaptativa a condições do que outros países, como os próprios Estados Unidos. Esses dias eu fui num congresso internacional e quando eu estava retornando desse congresso internacional, eu passei na casa dos meus sobrinhos. E aí eu estava indo para a casa deles e a minha cunhada perguntou: Kátia, o que tu foi apresentar nesse congresso? Né? Porque toda vez eu vou lá apresentar o trabalho. E eu disse para ela: olha, eu fui apresentar um trabalho que mostra que o consumo de frutose em filhos de mães que consumiram frutose, ele já causa disfunção precoce, mas que se a gente colocar esses filhotes em atividade física, isso previne. Aí ela virou para o meu sobrinho que estava no carro, que tem 12 anos, e disse: tá vendo, Douglas? É isso que a tua professora te falou no colégio. Essa frutose aí que a tia Kátia está estudando é aquele açúcar ruim que tem na comida e que tu tem que olhar no supermercado e procurar nos rótulos para ver se tem e procurar os alimentos sem. Eu não entendi direito, porque ela é inglesa, eu disse assim, eu não devo estar entendendo o que ela falou. Quando eu fui no supermercado, vou eu procurar, já tem vários produtos nos Estados Unidos com a informação livre de xarope de milho, que é a frutose que está em aditivo nos alimentos. Então, eles também são rápidos em termos de política, assim como a gente está tentando fazer rotulagem, né, e fazendo. Então, isso é muito importante da gente observar. Bom, essa obesidade tem um custo, né? As pessoas que sofrem de obesidade não têm só uma condição estética, elas têm também um gatilho central para as principais causas de morte em perspectiva mundial. Então, se vocês olharem, existe uma forte relação entre obesidade e doença cardiovascular, obesidade com câncer, obesidade com diabetes. E como eu comentei no início da minha aula, em torno de 30% a 40% da população mundial morre de doença cardiovascular. Então, eu tenho que estar muito atento a isso, porque essa relação de um consumo inadequado de alimentos, um consumo excessivo, um consumo de alimentos que favoreçam o ganho de peso, isso está associado a maior risco cardiovascular, tanto no indivíduo adulto como precocemente nas crianças e nos adolescentes. Existe uma outra questão importante que eu não posso deixar de falar pela minha formação, né? Eu sou profissional de educação física e sou bióloga de formação de graduação, né? Então eu não consigo deixar a minha paixão, e eu vou mostrar isso para vocês em vários momentos, com relação à atividade física. E se nós olharmos evolutivamente, aí unindo meus dois cursos que eu fiz de graduação, né? Evolutivamente, nós somos indivíduos que nascemos para nos movimentar. O nosso corpo é desenhado para o movimento. Existe, inclusive, uma campanha que vocês podem procurar na internet, que chama Design to Move, um corpo desenhado para se movimentar. E a gente está perdendo essa essência do movimento, né? A gente está começando a ficar cada vez mais um indivíduo que bloqueia movimento, que acumula energia e que, com isso, traz disfunções metabólicas e disfunções inflamatórias. Se a gente perguntar para os nossos avós, bisos, se ele ia para a academia, ele não sabe nem o que era isso, certo? Nós criamos ambientes para fazer exercício físico porque a gente faz pouca atividade física. O que é atividade física? É qualquer movimento corporal acima da demanda de repouso. Então, é eu passear com o meu cachorro, é eu lavar meu carro, eu arrumar o jardim, eu subir de escada, eu cozinhar. Tudo isso é movimento corporal. Isso é atividade física. Adultos têm que ter, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana. Eu não estou falando de exercício físico, eu estou falando de atividade física, pelo menos 150. E crianças e adolescentes têm que ter pelo menos 300. As crianças têm que se mexer
e não serem paradas no restaurante porque o pai e a mãe querem continuar conversando. Eu não tenho que dar tela para eles. Ah, eventualmente, tudo bem. Eventualmente ultraprocessado, né, Liz? Tudo bem. Mas toda hora isso existe um custo, né? Então, o tempo que nós estamos despendendo como geração e para os nossos filhos também, em termos de tela, comportamento sedentário, tem um custo enorme em termos de gasto energético. Se pelo menos a gente tivesse um consumo um pouco mais aumentado, mas tivesse um gasto energético compatível, a situação se equilibraria de forma melhor. Mais do que isso, se eu me mantivesse ativo, eu garanto que eu ia enxergar ainda mais rosto sorrindo para mim aqui nessa palestra, porque a gente sabe o quanto a atividade física pode ser dura no início, mas o quanto ela é benéfica. E a gente sabe o quanto é gostoso a gente fazer um movimento corporal junto com o nosso filho, com o nosso sobrinho, com o nosso neto. O quanto isso é prazeroso. Então, é isso que a gente tem que priorizar. Isso não custa tanto dinheiro, isso custa um pouquinho de tempo, mas dá tanta qualidade de vida que a gente se torna mais produtivo no momento subsequente. Então, a gente tem que parar esse ciclo vicioso desse resultado de um homem moderno, super ocupado, e que não tem tempo para cozinhar porque se serviu, não tem tempo para fazer atividade física porque está muito ocupado e é estressado porque é bonito, certo? Então, a gente tem que mudar um pouco esse conceito geral. De fato, se nós olharmos a prevalência de sedentarismo em adultos, ela é extremamente marcante na população e marcante no Brasil, inclusive. Esses são dados do Agita São Paulo, mostrando que o Brasil ocupa uma escala em torno de 40% a 50% da sua população adulta com níveis insuficientes de atividade física. E um pai e uma mãe que não faz atividade física provavelmente tem na sua casa um filho que também não faz. E, portanto, se somam a isso uma alimentação inadequada, o estresse e aí o ciclo vicioso daquele homem que a gente não quer criar. Olhando sob o ponto de vista da atividade física, né, ser sedentário aumenta o consumo de alimentos ultraprocessados ou pode estar associado a isso e vice-versa, né? Aumenta a probabilidade do consumo de cigarro e de álcool, diminui o consumo de alimentos naturais, aumenta o tempo em tela, que hoje a gente fala em duas abordagens importantes em redução de risco. A primeira é se mexer, a segunda é ficar menos sentado. São duas coisas paralelas, mas diferentes. Eu tenho que diminuir o tempo de tela, o tempo de comportamento sedentário, e tenho que aumentar o tempo que eu movimento. E tudo isso tem um impacto muito importante em aumento de sintomas depressivos e diminuição de saúde mental, que é algo que antigamente parecia restrito aos adultos, mas que hoje, quando a gente conversa com os nossos adolescentes, conversa com as nossas crianças, vai nas escolas, a gente vê que essa geração, o nível de estresse, o nível de ansiedade que eles têm é completamente diferente do nosso. Talvez parecido com o nosso como adulto, né? Não, às vezes parece que nem se explica, mas a gente tem que modular isso, porque entendam que na hora que a gente tem esse estresse, isso ativa simpático, isso ativa a fome, certo? E isso ativa a busca por mecanismos compensatórios nessa criança. Então, indo agora especificamente para o meu tema, depois de introduzir, a gente conversar um pouco sobre o que a gente tem entendido dessa situação, eu vou falar especificamente sobre o consumo de açúcares e eu vou focar em um açúcar especificamente e o que a gente tem estudado no nosso grupo com relação a esse açúcar. Com relação ao consumo de açúcares em termos de mundo, já em 2012 saiu esse artigo na Nature que mostrou que o consumo de açúcares no Brasil estava em torno de 400 a 500 quilocalorias por dia. E isso é muito acima do que é recomendado, que é em torno de 100 a 150 quilocalorias. Isso está, em parte, associado a uma mudança
no tipo de açúcar que começou a ser colocado pela indústria e mesmo maior acesso a esses alimentos que possuem esse açúcar. Então, se a gente olhar, historicamente, a indústria usava muito mais o açúcar refinado, e a partir da década de 70, há uma introdução bastante forte do xarope de milho com altas concentrações de frutose, né? E o que eu vou falar para vocês daqui para diante vai ser especificamente desse açúcar que é a frutose. E esse incremento desse açúcar, né, contendo altas concentrações de frutose, vejam, é bastante marcante da década de 70 para os anos de 2010. E vejam que interessante, não como causa única de forma nenhuma, mas existe uma clara tendência de aumento deste açúcar e também do aumento do sobrepeso e obesidade na população de uma forma geral. Então, não é causa única, com certeza existe muito mais coisa além da frutose, mas a frutose pode sim, e os estudos têm mostrado, tem colaborado como um fator negativo, digamos assim, né, para que a gente tenha esse ganho de peso. Mais do que isso, o que a gente tem descoberto ao longo dos últimos anos é que nós não somos um grupo de metabolismo, nós somos um grupo de cardiovascular. É que essa alteração metabólica, ela vem acompanhada de forma muito marcante de alterações cardiovasculares. E que, mais do que isso, parece que existem alterações que a gente nem enxerga clinicamente e que surgem antes dessas alterações que o médico vai pegar na clínica. E é isso que eu quero alertar e mostrar para vocês com relação aos nossos estudos. Então, de onde vem esse açúcar adicionado? E aí eu vou deixar muito mais para a professora Liz, mas eu já queria mostrar de onde vem essa frutose, né? Ela vem de coisas muito evidentes, né? Dos refrigerantes, das bebidas adoçadas, dos doces, dos bolos, né? Da indústria de uma forma geral, né? Mas ela também vem um pouco em produtos que eu talvez não tivesse classicamente imaginando que eles estão ali presentes, né? Como, por exemplo, um ketchup, um cereal. O cereal, pô, uma coisa tão natural, né? Ótimo, né? Mas tem muitas vezes frutose, molhos, xaropes. Então, é um inimigo que está entre o evidente e o oculto ali dentro dos alimentos. E esse é o que eu estava procurando. Eu adoro assim essas caldas, né? E fui eu comprar essa aqui, né, que é a calda, não estou fazendo propaganda, tá, a calda lá nos Estados Unidos, quando me chega o meu sobrinho de 12 anos, né, e diz: "Tia, compra essa aqui, ó, que a professora disse que é melhor", né, que é o xarope sem a adição da frutose, tá. Então, já existem ali perspectivas. Eu costumo dizer que quando a gente chega no supermercado, né, e tenta olhar no rótulo, não precisa olhar toda vez, mas procura aquele produto que tem menos, né, aditivo, que tem menos substâncias tão estranhas, né. E como disse a doutora Ana, talvez nem tudo seja ruim, né, alguma coisa pode ser um antioxidante necessário para a conversão, mas é importante que a gente comece a olhar um pouco mais os rótulos. E eu não preciso olhar toda vez que eu vou no supermercado, eu posso eleger 2, 3 marcas que tenham um pouco menos e tentar priorizar a compra dessas marcas de acordo com o preço que eu tiver, né, para fazer. E dá também para preparar os alimentos no final de semana, aprendi isso no SBC Vai à Escola. Preparar, deixar tudo ali prontinho e vai fazendo durante a semana. Todo mundo corta um pouquinho, né? A gente diz ali como é que é, desempacote menos e corte mais. Então, prepara um pouco as coisas, né, no final de semana e aí usa durante a semana, conversa com o filho na mesa, né? São coisas muito importantes. Se a gente pensar se o Brasil está consumindo efetivamente açúcares, eu diria que sim. Se nós olharmos os dados mundiais, nós somos a quarta maior região em termos de consumo de açúcares. Em torno de 12 bilhões de toneladas de açúcar, né, colocados ali entre 2013 e 2014. Né? Vejam que a União Europeia são 18 milhões, certo? Claro, nós somos um país continental, um país grande, mas nós estamos falando de 12 milhões. Nós temos uma vantagem histórica que eu aprendi quando eu fui ser assessora, num determinado momento, de uma das grandes indústrias de refrigerante. Eles me chamaram por causa da frutose, né? E
eu conversei com eles um pouco e uma das coisas que eu entendi é que no Brasil, como nós temos muita cana-de-açúcar, a gente acaba até usando um pouco menos de frutose do que nos Estados Unidos, tá? Mas a gente usa, usa bem, tá? Mas talvez um pouquinho menos do que a comunidade americana. Tá? Então, se nós somos o quarto, se nós estamos consumindo 400 a 500 quilocalorias de açúcar, né, segundo os dados da Nature, o que se recomenda nesse consumo de açúcar pela Associação Americana do Coração sob o ponto de vista de risco cardiometabólico? Lembrando que essa é a principal causa de morte no mundo, a doença cardiovascular. Se recomenda algo em torno de 100 quilocalorias por dia para mulheres, e em torno de 150 quilocalorias dia para homens, né? Nós estamos falando de 6 a 9 colheres mais ou menos, e uma lata de refrigerante já tem normal já tem umas 39, certo? Então, estamos passando bem da cota aí, né? E nessa passagem de cota do exemplo que eu dei, é um ultraprocessado nesse processo que nós estamos ultrapassando. Eu falei para vocês que nós temos estudado a frutose, né? E o que a frutose pode fazer? O princípio metabólico inicial da frutose é que, ao contrário da sacarose e da glicose, ela não tem uma propriedade tão clara de estimular a insulina. Insulina, todo mundo lembra, aquele hormônio que recolhe a glicose. E, com isso, fazer com que a glicose entre na célula e me dê a sensação de saciedade. A frutose, ela tem uma via alternativa, no qual ela, principalmente em excesso, ela estimula a grelina. E a grelina é um outro hormônio que me dá sensação de apetite, de fome. Então, isso faz com que, quando eu consumo, eu tenha vontade de consumir mais. E isso explica, em parte, o fato das porções estarem crescendo, de certa forma. Então, sob o ponto de vista metabólico, numa passagem muito rápida, é basicamente isso que a gente tem, né? Ela tem uma tendência muito mais para ir para a formação de triglicerídeos, né? Então, ela não tem uma metabolização igual à da glicose, efetivamente. E sob o ponto de vista sistêmico, a partir do momento em que eu tenho um excesso do consumo de frutose adicionado nos alimentos, o que a literatura tem trazido é que esse consumo excessivo de frutose nos alimentos ultraprocessados trazidos da indústria está ligado, obviamente, a diabetes, a alterações intestinais, a alguns tipos de câncer, a alterações hepáticas, né, como a esteatose, alterações renais, e aqui de foco, alterações em sistema cardiovascular. Então, existe algo que faz com que a gente entenda que essa frutose ela tem efeitos maléficos sobre o corpo como um todo. E agora eu vou convidar vocês para uma viagem, né, em termos de ciência, para a gente entender o que a gente tem estudado no nosso grupo com relação a isso. A gente tem visto que o consumo excessivo de frutose leva a uma série de alterações metabólicas. Essas alterações metabólicas que vocês veem aqui acabam levando a um aumento de radicais livres, que a gente chama, de forma chique na ciência, espécies reativas de oxigênio. Isso leva a um estresse oxidativo e, junto com isso, eu acabo tendo também inflamação e um aumento muito maior de casos de resistência à insulina, hipertensão, alterações de oxidação de LDL, inflamação, disfunção endotelial, danos a organelas e morte celular. Então, é isso basicamente que a gente vem estudando e tentando ver como é que a gente pode remediar esse dano. Então, na nossa visão de grupo, e não somos só nós, outros grupos do mundo, entendem que para eu desenvolver esta doença cardiometabólica associada ao consumo, por exemplo, de frutose, eu normalmente vou ter em coexistência a inflamação sistêmica, o estresse oxidativo e a disfunção autonômica. Lembrando a todos que o sistema nervoso autônomo é o nosso sistema motor das vísceras e que ele controla o movimento de todas as vísceras. Isso significa coração, fígado, pâncreas, certo? E que se eu desregular aquele tal de simpático e parasimpático, provavelmente eu não tenho homeostase, eu não tenho equilíbrio orgânico. Enquanto o sistema motor somático só mexe músculo esquelético,
o sistema nervoso autônomo controla todas as nossas vísceras. E a gente acredita, e eu vou mostrar evidências para vocês, que a primeira coisa que a diabinha da frutose faz é mexer no sistema nervoso autônomo. É a primeira coisa, ela começa por ali, porque dali ela já mexe em quase todos os órgãos dali para diante. Então, o que a gente tem visto na literatura, isso não somos nós, são vários grupos no mundo, que quando eu desequilibro esse eixo do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, eu tenho doenças como hipertensão, insuficiência cardíaca e infarto, e também deixá-lo sem freio também é um problema, sem vago, né? Neuropatia autonômica, síncope, falência autonômica. Ou seja, ou eu tenho equilíbrio, ou eu não tenho homeostase e vida. Mais do que isso, e por último, antes de entrar no que a gente tem feito, existem estudos que vêm mostrando que não é só quando a doença está estabelecida que eu tenho disfunção do sistema nervoso autônomo. Esse estudo publicado numa revista chamada, olha que interessante, Medical Hypothesis. Às vezes a gente demora uma vida para comprovar uma hipótese, né? Nesse estudo, o Elstrom mostrou que em situações de insuficiência cardíaca, hipertensão ou diabetes, eu tenho hiperatividade simpática. Não precisa nem ir quase na faculdade, todo mundo sabe que a gente é simpatotônico nessas condições. Mas olhem o que ele mostrou por evidências de trabalhos que ele fez a revisão. Que mesmo na condição que eu só tinha o fator de risco, só tinha, por exemplo, disfunção endotelial, ou só dislipidemia, ou só inflamação, eu já tinha ou aumento do simpático ou redução do parasimpático. O que me dá a ideia de que o sistema nervoso autônomo está na gênese da doença cardiovascular. Não só na doença estabelecida e na progressão e na piora dessa doença, mas na gênese dessa doença. Então, o que a gente tem feito no nosso laboratório? A gente dá frutose para os animais, na água de bebê, né, a 10%, como se eles estivessem tomando um refrigerante. Eles amam a frutose. Eles esperam de olhos abertos a hora que vem a garrafinha nova da frutose, certo? Largam água, largam comida, largam qualquer coisa para ganhar a frutose, certo? Amam de paixão. E eles tomam a frutose de 8 a 18 semanas. Os primeiros estudos eu vou mostrar dessa forma, nos adultos. Depois eu vou mostrar os efeitos quando a mãe tomou frutose para vocês. E eles não tomaram, certo? E a partir do momento em que a gente dá a frutose, um grupo fica sedentário e um outro grupo a gente põe a fazer teste de esforço, VO2, consumo, que nem vocês fazem, certo? Na esteira, para avaliar a performance e poder prescrever o exercício direitinho para eles, né? E depois a gente prescreve exercício na esteira, eles ficam aqui fazendo o treinamento físico por 8 semanas e tomando frutose, junto. A gente faz também treinamento de força, porque hoje em dia todo mundo gosta de ir para a academia para fazer força e o ratinho não pega halter para fazer musculação. Então ele sobe a escadinha com peso na cauda, isso hipertrofia a fibra muscular, tá aqui embaixo, do tipo 2, que é aquela de força, tá? Comprovando. Então vem ele subindo ali, ó, com o peso na cauda, estímulo voluntário, ele gosta de ficar no escuro, ele consegue levantar mais de 100% do peso corporal dele na bundinha, certo? Super forte, né? Membro superior e inferior, só que a gente treina ele a 40% de carga máxima, 60%, como se fosse um exercício de moderada intensidade, como a gente deseja que as pessoas façam. Então ele faz exercício aeróbio e faz exercício resistido, né? E depois de um período, a gente cateteriza, tudo passado em comitê de ética. Ele está aqui, ó, com absolutamente livre movimentação na caixa. Ó, eu parei aqui. Com livre movimentação na caixa ali, ó, a injeção está sendo dada. E nesse momento eu vejo o registro contínuo de pressão arterial, batimento a batimento, e a injeção de drogas que fazem aumento ou queda de pressão. Com isso eu avalio quão rápido eu consigo modular isso com simpático e com vago. É uma avaliação se eu respondo bem a variações de pressão arterial. Todos nós recebemos ligações desagradáveis durante o dia, não é verdade? E a nossa pressão sobe. Será que a gente regula bem? A gente tem sustos. Será que a gente regula bem?
né? Então, a gente constantemente no nosso dia está sofrendo variações de pressão. E o que a gente avalia é saber se esse aumento, essa queda de pressão é rapidamente retornada a um valor basal. Isso é a avaliação do baroreflexo. A gente consegue também tirar desse registro contínuo de pressão uma decomposição e avaliar o quanto tem de vago e o quanto tem de simpático nessa condição. E conseguimos avaliar no nosso laboratório, tanto em amostras de humanos quanto em amostras de animais, vários marcadores da cascata de estresse oxidativo, nitrosativo e de inflamação. Desde nitritos e nitratos, até dosagens de L1, L6, L10, TNF-alfa. Conseguimos avaliar pró-oxidantes, aqueles que são os radicais livres, ou que vão produzir os radicais livres, ou espécies reativas de oxigênio. Conseguimos avaliar antioxidantes também no laboratório, enzimas como catalase, glutationa, potencial antioxidante não enzimático, vitaminas, né, que são importantes. E conseguimos avaliar no nosso laboratório lesão que esses radicais fazem. Lesão à proteína, lesão a lipídio, que é realmente o que causa o estresse oxidativo. Então, tratamos com frutose, treinamos, ou aeróbio, ou resistido, ou os dois, avaliamos a pressão, avaliamos os reflexos autonômicos para ver se ele está regulando bem e avaliamos radicais livres e inflamação. E aí vemos o que aconteceu com esse animal e se eu conseguir, de alguma forma, mitigar esse risco com alguma alternativa. Então, aqui, os primeiros estudos que a gente publicou, em fêmeas que consumiram frutose durante 8 semanas apenas na água de bebê, e o que a gente viu é que essas fêmeas tinham aumento de pressão arterial, redução do tônus do vago e diminuição da sensibilidade à insulina. Mais importante do que isso é que nós vimos uma relação entre o vago e a disfunção da sensibilidade à insulina. Ou seja, quanto pior o vago, quanto maior a disfunção autonômica, maior a resistência à insulina nesses animais. É um modelo já de diabetes? É um modelo de síndrome metabólica? Não, mas é um modelo que está iniciando o processo, né? E aqui a gente teve um alerta porque a gente não esperava essa disfunção autonômica tão marcante. Nós prosseguimos com vários outros trabalhos com animais hipertensos, não diabéticos, tomando frutose. E o que a gente acabou vendo, em suma, é que a sobrecarga de frutose em animais induz, em primeiro plano, disfunção autonômica, depois inflamação, estresse oxidativo e, um pouco mais tardiamente, disfunção metabólica e aumento de pressão arterial. E que quando nós submetíamos esses animais a treinamento físico combinado, ou seja, um dia na esteira, um dia na escada, um dia na esteira, um dia na escada, o que nós vimos é que esses animais que tinham aumento de pressão arterial, eles acabavam, vamos ver se eu consigo chegar aqui. Esses animais que tinham aumento da pressão arterial, eles reduziam com o treinamento, é esse grupo aqui, preto, né? Eles tinham taquicardia e eles reduziam com o treinamento. E aqui são 2 índices relacionados à variabilidade da pressão. Quanto mais a pressão de vocês variar no dia, maior é o risco de vocês terem um evento cardiovascular. Isso não é bom, que a pressão tenha muitas flutuações. Quando a pressão flutua, em seguida alguém tem que trazer ela para a normalidade. Se eu ficar com a pressão alta ou a pressão baixa, o risco de eu ter um evento, de eu deslocar um trombo, de eu romper um aneurisma, é muito grande. Então, eu tenho que flutuar a pressão e fazer ela voltar em seguida ao normal. E o que se mostra nesses animais que consumiram frutose é que essa variabilidade estava super aumentada e que o treinamento físico conseguiu, vejam, normalizar essa variabilidade aumentada. Então, o exercício seria uma forma de mitigar esse risco associado. E aqui eu tenho mais alguns índices de mecanismos associados. Então, vejam, um aumento no animal treinado de óxido nítrico, uma redução de um marcador inflamatório importante, que é o TNF-alfa, aumentado no frutose, reduzindo com treinamento,
IL-10, que estava reduzida, é uma anti-inflamatória, aumentando. Isso aqui é feito em tecido cardíaco, o que seria impossível de fazer em humanos, né? E aqui o índice padrão ouro em estresse oxidativo, que é o balanço redox, mostrando-se melhor no animal que treinou em relação ao animal frutose que não treinou. Então, mostrando uma melhora global com o treinamento físico. E, de fato, quando a gente sumariza esses dados de treinamento físico, a gente vê que aquelas alterações que nós tínhamos vistos associadas ao consumo de frutose, elas são atenuadas de forma importante com o treinamento físico, principalmente com o treinamento físico combinado. Então, há uma possibilidade aí de reversão. E aí nós traçamos um estudo, quando eu fui ser professora visitante nos Estados Unidos, e a gente começou a avaliar esses animais num curso temporal e avaliar se o treinamento físico modificaria esse curso temporal. Nesse período que eu passei nos Estados Unidos, a gente avaliou animais que consumiam frutose com 15 dias e com 60 dias. E olhem que curioso que quando eu venho para 15 dias de consumo de frutose, esses animais não tinham nenhuma disfunção metabólica. Nenhuma. Eles estavam tomando frutose na água de bebê e em 15 dias não tinham nada. Se eu for para a clínica, digo, olha, tá tudo bem, pode continuar, tá tudo certinho. Mas, quando eu vou avaliar o tal do sistema nervoso autônomo desses animais em 15 dias, isso a gente fez com um sistema super moderno lá, que era de telemetria, você põe o catéter e você vai embora para casa e deixa o animal registrando. Ou seja, não tem nenhuma influência do humano, certo? Ele fica com o catéter colocado lá e vai por telemetria o resultado. E aí, olha só o que a gente viu. A gente viu que em 15 dias, mesmo não tendo disfunção metabólica, ele já tinha mais variabilidade de pressão e mais simpático sobre o vaso. Aquela disfunção vascular importante. Quando chegava em 60 dias, aí sim aparecia uma série de alterações e a modulação autonômica exacerbava, ficava pior ainda. Então, com isso, nos abriu um alerta de que a disfunção autonômica viria antes da disfunção metabólica. A gente pensa em frutose e pensa assim, é açúcar. Primeira coisa que vai mexer é no metabólico. Só que quem que regula, em grande parte, esse controle metabólico? Também é o sistema nervoso autônomo. Então, ele já está dando alertas de que a coisa não vai indo bem e vai aparecer bem mais tardiamente. Quando eu for passar isso para a clínica, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu posso estar levando a criança no pediatra, né? O adulto pode estar lá no consultório e olhar, quando eu olho os parâmetros clínicos dele, ainda pode ser que ele esteja bem, mas ele já está sinalizando, se eu for avaliar sistema nervoso autônomo, que a coisa não vai indo bem. E aí eu voltei para o Brasil, meus alunos de doutorado continuaram trabalhando comigo, e em vez de avaliar os 14 dias, a gente resolveu começar a avaliar aos 7 dias de consumo de frutose e seguir até a vida adulta, até os 60 dias nesses animais. E olha o que a gente viu, né? Então, esse artigo a gente publicou na Scientific Report, que é uma das revistas da linha da Nature, né? E a gente viu que o aumento de pressão arterial nesses animais que consumiam frutose e resistência à insulina acontecia só em 60 dias. Mas em 7 dias que eles estavam consumindo frutose, essa linhazinha azul aqui, ó, comparado aos grupos controles, eles já tinham a disfunção daquele reflexo autonômico que eu faço a injeção de fenil em litro. 7 dias consumindo frutose. Já estava começando a sinalizar de que daqui a pouco ia ter problema. Quando eu fui avaliar a inflamação vinha em 15 dias. E o estresse oxidativo com lesão vinha só em 60 dias nesses animais. Mas e se eu treinasse esses animais? Se eu fizesse um treinamento físico combinado, né? Isso foi a Daniele, a minha aluna de doutorado, que fez. E, apesar dos gráficos aqui não estarem bons, vamos olhar especificamente esse aqui, ó, que é aquela mesma sensibilidade barorreflexa, só que agora de uma forma mais espontânea. Observem aqui, ó,
que em 7 dias, o grupo treinado, que é o preto, ele fica junto com o grupo que não consumiu frutose, que é o cinza clarinho. E o único grupo que fica fora dessa condição é o grupo que consumiu frutose, que é o cinza médio ali que está para baixo. Ou seja, se eu tenho um grupo fisicamente ativo, mesmo que consumindo frutose, eu consigo manter esse controle autonômico, ok? Eu consigo manter esta inflamação, eu consigo segurar, eu consigo, com isso, reter o dano desses animais. Mais do que isso, a pergunta nossa foi a seguir. Então, nós já tínhamos visto que isso acontecia no adulto. Ficamos decepcionados. Fomos ver, isso acontecia no indivíduo ao longo da vida, desde os 7 dias depois do desmame. O treinamento físico conseguia mitigar. E a pergunta que veio nesse momento é, se o pai e a mãe consumirem frutose, eu tiver um ambiente diabetogênico, obesogênico, eu passo isso à próxima geração? Então, a gente deu frutose aos pais, o pai e a mãe ficou tomando frutose durante a gestação e durante a lactação. Mas a prole nunca foi exposta ao consumo de frutose de forma direta. Ela só trouxe o que o pai e a mãe passaram para ela, certo? A gente já sabe que a frutose passa a barreira placentária. Então, o que aconteceu nessa condição? Então, nós cruzamos machos com fêmeas, avaliamos no momento que esses indivíduos nasceram e avaliamos depois no curso temporal. Eu não vou mostrar todos esses dados para vocês, vou mostrar alguns. Esse aqui foi a nossa maior surpresa. Neste animal neonato, imagina o que a gente teve que fazer para conseguir chegar nisso aqui. O animal recém-nascido, vivo, certo? Num ambiente aquecido, com a caminha aquecida. Coloquei eletrodos que nem eu coloco em vocês para registrar eletro, certo? Um eletro curto, de 10 minutinhos, afastava da mãe com todo o cuidado. 10 minutos de eletros, nada de enfiar agulha, só botar o eletrodo no animal. E olha o que nós vimos. Decompondo esse sinal, aqui eu tenho a prole da mãe que não consumiu frutose. Aqui eu tenho a prole da mãe que consumiu frutose. Quando eu olho os índices, por exemplo, este aqui que é um índice de vago, ele está menor. Quando eu olho isso aqui, que é um índice de balanço entre simpático e vago sobre o coração, já está maior. O animal nasce com um aumento já da modulação simpática sobre o coração. Claro, ele acabou de sair da mãe, né, que estava ali na placenta consumindo açúcar. A mãe também adora um açucrinha na gestação, infelizmente, certo? Então, já começa o processo dessa forma. E quando a gente avalia eles mais tardiamente, com 30 dias de vida, a gente vê que esses filhos de animais que consumiram frutose, quando comparados a animais controles, vejam aqui, primeiro, eles têm baixo peso ao nascer, eles têm aumento de triglicérides, eles têm redução da sensibilidade à insulina, ou seja, resistência à insulina, eles têm aumento de pressão arterial dentro da faixa de normalidade, e isso nos leva a acreditar, de novo, né, confirmando que eles têm disfunção muito precoce. Tudo quase dentro da faixa de normalidade. Se eu levar meu filho lá no clínico, eu não enxergo nessa fase de vida ainda. Mas a pressão já está mais alta do que na mãe que não consumiu frutose durante a gestação. Aquele reflexo rápido, autonômico, vejam que é o baroreflexo, já bem reduzido nos animais que consumiram, que foram expostos à frutose na gestação. E mais uma vez, quanto maior o prejuízo autonômico, maior era o valor de pressão arterial e maior era a resistência à insulina, certo? Então, mostrando que provavelmente a disfunção autonômica é quem evolui nesse sentido. Aí, nós vamos entrar na rebimboca e depois sair e já finalizar a palestra, certo? Aí, há uns anos atrás, se falava muito, e se fala ainda hoje, de uma coisa que talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar, porque se a rebimboca da parafuseta em ciência, certo?
se chama-se reflexo colinérgico anti-inflamatório. Alguém já ouviu falar disso aqui? Ninguém, né? Só a louquinha aqui que estuda lá rebimboca da parafuseira. O que é isso, pessoal? Se viu que existia uma conexão que a gente não conhecia claramente entre sistema nervoso autônomo e modulação da inflamação. Isso é um grupo de Nova York chamado do professor Tracy. Ficou famosíssimo. Ele tem mais ou menos uns 8 a 10 artigos entre Science e Nature. Tá? E o que eles mostraram é que quando eu tenho uma desregulação autonômica, eu produzo mais citocinas inflamatórias sistemicamente. Basicamente isso. Quando eu tenho piora autonômica, eu libero mais citocinas inflamatórias. E o principal órgão responsável por isso, por essa liberação de citocinas inflamatórias, é o baço. Então, isso se chama reflexo colinérgico anti-inflamatório. Uma coisa chique do último, digamos assim. Aí eu assisti isso num congresso, vim para o laboratório e comecei a estudar. Eu disse, eu vou estudar essa birosqueta aí. O que eu vou fazer nos meus animais? Se o baço é o órgão-alvo desse reflexo, ele que libera a citocina inflamatória, principalmente, o que se faz? O Tracy já tinha feito isso na sepse. Tira o baço. Se tirar o baço e a coisa retornar, é sinal que é modulado por esse reflexo. Então a gente foi ver. E aí a gente tirou o braço fora. E olha o que a gente viu. Que o aumento de pressão arterial que acontecia nesses animais quando eu tirava o baço, desaparecia. O prejuízo na resposta barorreflexa, o vermelho, né? No animal frutose, quando tirava o baço, desaparecia, certo? E várias outras alterações, vejam aqui, que aconteciam no animal frutose, quando eu tirava esse órgão que produzia inflamação, desaparecia. Porque a pergunta é como é que eu conecto o sistema nervoso autônomo com tudo quanto é órgão? Provavelmente é porque eu libero inflamação, e essa inflamação dá estresse oxidativo e dá lesão no órgão. Então, se eu tiro a raiz do problema, eu reverto o problema. Aí, então, a professora Kátia está dizendo assim, vão tirar o baço de todas as crianças. Nem pensar, não tem como. Mas eu posso pensar em estratégias que melhorem esse reflexo. Uma delas seria uma droga. A outra seria alguma coisa não farmacológica, que é o exercício. Eu vou mostrar os dois exemplos para vocês do que aconteceu. A primeira coisa que a gente fez, vou passar aqui, foi dar uma droga chamada galantamina. Essa droga, gente, é usada no tratamento de Alzheimer. Tá? Esse é o label dela, é para tratamento de Alzheimer, mas ela aumenta o parasimpático. Ela aumenta a parte boa do sistema nervoso autônomo, sem muito efeito colateral. E aí a gente deu essa galantamina para os animais, não porque eu estou pensando em dar galantamina para as crianças, só para rechecar mesmo se era isso. Eu tirei o baço como pesquisadora, eu digo assim, acho que é por aí. Mas se em vez de eu tirar, eu estimular, será que eu reverto? Então, eu fui fazer um reteste, certo? E na hora que a gente faz o reteste, olha o que acontece. Eu dou a droga que aumenta o vago, e aí vejam que eu reverto a resistência à insulina, eu reverto o aumento de pressão, eu reverto a taquicardia e eu melhoro muito, olha em verde, muito nos animais frutose que tomaram galantamina, toda a parte autonômica. Ou seja, isso me reconfirma que esse reflexo é importante, isso me reconfirma que sistema nervoso autônomo é importante. Mas eu não vou poder dar galantamina para as crianças. Isso não seria ético sob o ponto de vista clínico, a não ser que elas estivessem muito doentes. A gente já deu galantamina, sabe para quem? Para mulheres com síndrome metabólica. E elas melhoraram bastante, certo? É uma coisa, é pesquisa, é off-label, certo? Nós publicamos muito bem esse artigo, foi a doutora Fernanda Consolim Colombo. A gente fez toda a parte de estresse oxidativo desse estudo clínico e conseguimos reverter parte das disfunções das mulheres com síndrome metabólica. Aí a gente fez treino, então, porque o treinamento físico é uma conhecida forma de melhorar o sistema nervoso autônomo e talvez melhorar essa via. E aí, olha o que nós temos de novo. Vejam que boa parte do que a gente vê em vermelho no animal frutose, a gente reverte, aqui estão os grupos, né? A gente reverte com o treinamento. Olha aquele controle rápido de pressão. Então, o treinamento físico, nessa faixa de vida, que é prole,
seria a única abordagem que a gente estudou que poderia mitigar esses efeitos a longo prazo. E eu vou terminar a palestra para vocês dizendo que a gente não estuda só rato, a gente tenta fazer a translação. Eu dei um exemplo para vocês de um estudo agora de boca, né, que foi tratar as mulheres com síndrome metabólica com galantamina, e a gente estuda muito filhos de hipertensos. Porque filhos de hipertenso, se tem pai ou mãe, tem 40% mais chance de desenvolver hipertensão. E provavelmente sobre essa população, o impacto do consumo de frutose poderia ser mais exacerbado. Então, o que a gente viu inicialmente? Primeira coisa, a gente viu que nesses filhos de hipertensos, apesar deles serem normotensos, quando eu comparo a pressão arterial deles, aqui, um filho de hipertenso, essa aqui, vermelho, com um filho de normotenso, a pressão deles diastólica já é mais alta, dentro da faixa de normalidade. E se eles são fisicamente ativos, é esse quarto grupo aqui, eu não vejo essa alteração. Eu não vejo também esse aumento de simpático que eu tenho sobre o coração nesse filho de hipertenso sedentário, quando comparado a um filho de hipertenso ativo. Nós estamos falando aqui, pessoal, de jovens universitários na faixa etária dos 18 aos 30 anos, que tem pai ou mãe hipertenso, que quando eles vão medir a pressão está normal, mas que quando eu vou avaliar frente a um grupo, eles já têm pressão diastólica um pouco mais alta, às vezes até a sistólica, eles já têm aumento do simpático sobre o coração. Mas, se esses mesmos indivíduos forem fisicamente ativos, esses efeitos não aparecem tão precocemente. E, quando eu somo nesses indivíduos, filhos de hipertensos, o fato deles serem obesos, que é esse último grupo aqui, ó, vejam que as disfunções aumentam. Então, ele já tem risco. Se ele tiver sobrepeso e obesidade, que seria a alimentação inadequada, eu tenho que transpor, não vou conseguir dar frutose para todo mundo por 60 dias, certo? Eu vou ver mais disfunção nesses indivíduos. Eu também posso dar, e nós demos, frutose agudamente para esses indivíduos. Então, a Ariane, que foi minha aluna de doutorado, deu frutose agudamente para esses indivíduos, filhos de hipertensos, obesos e não obesos. E os filhos de hipertensos obesos responderam bem pior a uma única dose de frutose. Tiveram uma hiperatividade do simpático muito maior. Ou seja, parecido com o meu ratinho que mal consome, mal começa a consumir, já, pum, já dá uma descarga simpática, certo? Então, esse é um indivíduo predisposto, assim como é predisposto a prole de uma mãe que consumiu frutose. Então, se eu tiver que começar por alguém, essa é uma população de foco para eu pensar em redução de risco. E, por último, se eu pegar esses filhos de hipertensos obesos e torná-los ativos, pegá-los fisicamente ativos, vejam que parte das disfunções que eu tinha na condição basal, eu consigo reverter, né? Eu consigo aumentar isto aqui, que é o vago, eu consigo melhorar o balanço simpato-vagal e eu consigo diminuir o simpático vascular no filho de hipertenso, mesmo que ele tenha sobrepeso, se ele for ativo. Então, concluindo a minha palestra, eu diria para vocês o seguinte, com relação à parte científica primeiro, a ribimboca da parafuseta, certo? O que os nossos dados do laboratório mostram e depois eu dou as minhas mensagens gerais como profissional de saúde para vocês. Os nossos resultados demonstram que o consumo excessivo de frutose induziu disfunções autonômicas e nos perfis inflamatórios e de estresse oxidativo, acompanhados de prejuízo metabólico e hemodinâmico. Adicionalmente, as disfunções neuroinflamatórias, ou seja, aquelas autonômicas e da inflamação, elas precedem, elas acontecem antes das disfunções hemodinâmicas, as quais se estendem ao longo de toda a vida dos animais. A esplenectomia, a retirada do baço, ou o tratamento com galantamina, atenuaram essas disfunções.
o que demonstra um papel importante daquele tal reflexo colinérgico anti-inflamatório. O treinamento físico aeróbio, de moderada intensidade ao longo da vida, preveniu essas disfunções neuroinflamatórias e cardiometabólicas em animais que consumiram frutose. E, finalmente, tentando fazer uma translação para a clínica, filhos de hipertensos apresentam disfunções autonômicas precoces, as quais são agravadas pela presença de sobrepeso ou obesidade, e uma vida fisicamente ativa consegue mitigar essas alterações. As minhas mensagens finais são: nós acreditamos de forma importante que a função autonômica ela é fundamental, principalmente na sua melhora mediada pelo exercício, para atenuar a atividade simpática, a inflamação e o estresse, e com isso melhorar o prognóstico e a saúde cardiometabólica dos indivíduos. Portanto, o exercício ele poderia ser um fármaco sistêmico para prevenção, resgate e mitigação dos efeitos nocivos, digamos assim, especificamente do consumo de frutose. Portanto, façam exercício ao longo da vida. Fazer exercício ao longo da vida é algo que pode trabalhar em diferentes vertentes que aumentam o risco cardiometabólico. Diminui a obesidade, diminui dislipidemia, trabalha a questão de alcoolismo e tabagismo, diminuindo a vontade, né, e o vício, melhora vários fatores psicológicos, ajuda o tratamento e a prevenção de diabetes e de hipertensão. Portanto, aqui ficam as minhas mensagens finais para vocês como mitigadora de risco sob o ponto de vista do exercício. Quem se exercita adia o envelhecimento. Quem se exercita tem menor risco de desenvolver várias doenças. Quem se exercita vive mais, mesmo se já tiver uma doença. Quem se exercita reverte problemas, mesmo após ter iniciado um processo de doença. Quem é fisicamente ativo maneja melhor fatores de riscos associados às doenças. E, por último, quem se exercita vive mais e vive melhor. Eu agradeço ao nosso grupo de pesquisa, sem o qual a gente não chegaria aqui com esses resultados. Muito obrigada a todos.